Shio Quisis Sanctus Dei. Eu sei quem és, o Santo de Deus. Reverendíssimo Padre Silvano Salvati Zanon, digníssimo pároco desta paróquia do Senhor Bom Jesus Crucificado, do Imaculado Coração de Maria, Reverendíssimo Padre Fábio Vilarinho, digníssimo vigário paroquial, Reverendo Diácono Gabriel Peçanha Manhães, reverendas religiosas, prezados paraninfos desta noite, o terço dos homens e as crianças da catequese e da cruzada eucarística, meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Shio Quisis Sanctus Dei. Eu sei quem és, o Santo de Deus. Estamos, meus amados irmãos, com grande alegria celebrando a novena do nosso padroeiro, o Senhor Bom Jesus Crucificado. E nesta novena estamos tirando as lições para a nossa vida espiritual dos milagres de Jesus. E entre os milagres, entre as coisas maravilhosas que Jesus realizou na sua vida pública, estão os exorcismos, as diversas vezes nas quais Jesus expulsou o demônio, mostrou o seu império, o seu poder divino contra Satanás e seus sequazes. E na leitura de hoje do Santo Evangelho, nós ouvimos que quando Jesus se aproximou daquele homem possesso, na mesma hora o demônio falou: que tens a ver conosco? Eu sei quem és, o Santo de Deus. E então, ao império de Cristo, o demônio fugiu, o demônio deixou aquele homem. Quem é o demônio? O demônio, ele é uma criatura de Deus. Ele é um anjo caído, um anjo que, por ter se rebelado contra Deus, foi condenado a sofrer eternamente nas profundezas do inferno. E, além de ser o demônio, um anjo caído, um condenado, o demônio também é um derrotado. Foi com seus braços abertos sobre a cruz que o Senhor Bom Jesus venceu definitivamente o reino do demônio. E essas expulsões e exorcismos que Jesus fazia na sua vida pública foram um anúncio que ele foi fazendo de que na cruz ele venceria para sempre o império do mal. Por isso que a liturgia da igreja, no prefácio da Santa Cruz, na Santa Missa, diz que na cruz, quando o demônio parecia vencer, era nesse momento que ele era vencido. Então Nosso Senhor venceu. Inclusive na última ceia, Jesus já tinha adiantado: o príncipe deste mundo já está julgado. Mas infelizmente, meus amados irmãos, hoje em dia tem se divulgado uma ideia falsa sobre o demônio. Tem se divulgado uma mentalidade supersticiosa com relação ao demônio, que é trabalho de algumas seitas que, por interesse próprio, divulgam uma mentalidade maniqueísta, como se o demônio fosse uma espécie de deus do mal. E atribui ao demônio tudo. Tudo que é do mal, tudo que é pecado, tudo que é erro, até mesmo doenças, problemas, dificuldades, transtornos, até mesmo problemas de catástrofes naturais. Essas pessoas querem atribuir ao demônio como se o demônio fosse uma espécie de deus do mal. E eles fazem isso para quê? Para colocar nas pessoas o medo, a insegurança, a superstição, e depois, infelizmente, eles mesmos, essas seitas, se vendem como solução, através de falsos exorcismos, descarregos e outras coisas inventadas para poder atrair as pessoas. Mas qual é o poder do demônio? O Catecismo da Igreja Católica, portanto, a doutrina da Igreja ensina o seguinte: que depois do pecado dos nossos primeiros pais, o demônio obteve um certo poder sobre a humanidade. É a situação triste do pecado original.
O pecado original, quando nós nascemos, nos faz estar sob o domínio do demônio. E a nossa natureza, machucada, ferida pelo pecado original, se torna fraca e se torna susceptível a sofrer com mais impacto também a ação do demônio. Mas, o que diz o catecismo? Que embora o demônio tenha um poder maior do que nós, porque o demônio, por ser anjo, tem uma natureza superior à nossa, o demônio é puro espírito, enquanto que nós somos espírito unido ao corpo que é matéria. No entanto, o demônio é uma simples criatura. E o demônio, por isso, não tem um poder infinito, ilimitado. E o demônio não é capaz de impedir, diz o catecismo, o desenvolvimento do reino de Deus no mundo. Mas como é que o demônio age, meus amados irmãos? O demônio age de 4 maneiras. Ele pode agir por infestação, por obsessão, por possessão e por tentação. São as 4 maneiras com as quais o demônio age sobre nós. O que é a infestação? É quando o demônio infesta um lugar, um ambiente. E de repente aquele ambiente vira um ambiente pesado, com problemas, violência, discórdias. Isso pode acontecer? Pode. Ou o demônio pode agir por obsessão, quando o demônio começa a agir nos objetos à nossa volta. Esses dias nos quais celebramos a novena do Senhor Bom Jesus, também coincide a novena do padroeiro da nossa administração apostólica, São João Maria Vianney. E nós sabemos que o demônio, diante do grande fruto do apostolado de São João Maria Vianney, atacava o santo com a obsessão diabólica. Quando o santo ia dormir à noite, o demônio arrastava a cadeira, virava a mesa, derrubava a estante de livro, fazia barulho, para impedir que o São João Vianney dormisse à noite, para que no dia seguinte, com muito sono, ele não conseguisse exercer o seu ministério sacerdotal. Isso que é obsessão, Ele faz a bagunça em volta de nós para tirar a nossa paz. Depois vem a possessão, quando o demônio, ele toma posse do corpo de uma pessoa. O demônio nunca pode entrar na alma, porque a alma é um templo sagrado no qual só Deus pode entrar. Mas às vezes o demônio se apodera do corpo da pessoa. Essas 3 formas de ação do demônio são muito raras, raríssimas. E muitas vezes as pessoas desavisadas, sem conhecimento, ou amedrontadas por essa visão supersticiosa da qual nós falávamos, confundem certos problemas psicológicos, certos transtornos, certas doenças com a ação do demônio, mas não é. São problemas de doença. E quem está doente precisa de médico. Quem falou isso? Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho. Quem está doente, procura um médico. E não vai atrás de superstição, de curandeiro, dessas coisas falsas. Não confundir uma coisa com outra. Mas, meus amados irmãos, o meio com o qual o demônio mais nos ataca, é o meio mais normal dele atacar, e o meio com o qual ele leva mais pessoas para o inferno chama-se a tentação. A pior coisa que o demônio faz contra nós é a tentação. Porque a tentação, ele faz várias vezes. Ou de modo direto. Quando é que o demônio tenta a gente de modo direto? Quando você tem uma tentação que vem do nada. Eu estou às vezes aqui na igreja, fazendo a minha visita ao Santíssimo Sacramento, rezando o meu terço, e do nada, na minha cabeça surge um pensamento ruim, inconveniente, ou o meu coração sente um movimento de raiva, assim, repentina. Quando a tentação vem do nada, você pode saber, é o demônio que está perturbando você. Ou o demônio nos tenta de modo indireto. Ah, meus amados irmãos, essa tentação do demônio de modo indireto é aquela na qual a maioria das vezes a gente cai. É quando o demônio usa do mundo para nos seduzir. Quando eu falo mundo aqui, eu falo de quê? Eu falo das más companhias, dos maus ambientes, eu falo de certos programas de televisão, eu falo de certos canais
na internet, certos perfis que eu estou seguindo. Ou seja, quando o demônio que inspira o mundo, com esse mau espírito, tenta nos seduzir naquilo que nós somos fracos, que são as nossas concupiscências, as nossas tendências para o pecado, que é a concupiscência da carne, a nossa sensualidade. Então o demônio oferece para nosso meio do mundo a tentação da impureza, da preguiça, da gula, da moleza, ou a concupiscência dos olhos, quando o demônio nos oferece aquele fascínio pelo dinheiro, pelas riquezas, ou a soberba da vida, quando o demônio, por meio do mundo, nos ilude com aplausos, elogios ou pensamentos de grandeza. Então, meus amados irmãos, é assim que ele age, é assim que ele tenta nos atacar, é assim que ele tenta nos seduzir. Mas, o que nós ouvimos no Evangelho de hoje? Quando Jesus se aproximou do demônio, o que o demônio disse? Eu sei quem és. És o Santo de Deus. Shioquisis, Sanctus Dei. O demônio não suportou a santidade de nosso Senhor e por isso a ordem de Cristo ele fugiu espavorido. E aí está, meus amados irmãos, o nosso grande remédio contra o demônio. É a santidade, é a graça, é a amizade com Deus. Santo Agostinho tem aquela frase famosa, não é? O demônio é um cão preso numa coleira. Foi Cristo quem o prendeu. Ele só pode morder quem chega perto dele. Só quem vai colocar a mão na boca do cachorro é que vai ser mordido por ele. Do contrário, ele vai latir, latir, latir e ficar na coleira. Então, meus amados irmãos, o grande remédio contra o demônio, o que nos vai fazer estar livres da ação do demônio, é a santidade, é a graça de Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais longe do demônio estamos também. Lá em Roma, na Basílica de São Paulo, onde está sepultado o grande apóstolo São Paulo, tem uma pia de água benta toda esculpida em mármore, muito bonita, que retrata uma criancinha, de um lado, que molha o seu dedinho na água benta, e do outro lado, um demônio que foge espavorido. Quem está perto de Deus, quem cultiva a amizade com Deus, esse tem uma força que o demônio não pode dobrar. Por isso, meus amados irmãos, qual a lição que nós vamos tirar hoje, neste dia da novena do Senhor Bom Jesus? Primeiro, se o demônio é um cachorro amarrado latindo, não vai lá colocar a sua mão na boca do cachorro, não. Ou seja, não facilite uma ocasião de pecado, não ande com más companhias, não fique acessando coisa que não presta na internet. Não alimente seu vício, suas más tendências, porque é isso que vai nos fazer nos aproximar do mal. Outra coisa, compreendamos sempre que os problemas dessa vida, as dificuldades que nós passamos, as doenças que nós sofremos, até as tragédias que acontecem na sociedade ou até mesmo nas forças da natureza, isso não é obra do demônio, pelo contrário, isso é uma consequência da nossa condição de criaturas limitadas e imperfeitas, que por sermos imperfeitos, somos sujeitos ao sofrimento. E entendamos que essas ocasiões de sofrimento são oportunidades através das quais Deus nos convida à nossa purificação, a pagar nossos pecados, a nos converter de nossos erros e defeitos. Não caiamos nessa conversa falta supersticiosa que tenta nos arrastar para buscar soluções alternativas de superstições falsas para nos livrar de problemas. Aqui esse mundo é o vale de lágrimas. O lugar sem sofrimento é só o céu. O sofrimento faz parte da vida humana, sim. E não é do demônio, é consequência de que nós somos limitados. Ou até consequências dos nossos erros e defeitos. E é claro, meus amados irmãos, o mais importante, fica longe do demônio quem cultiva a amizade com Deus.
Como é que eu sou amigo de Nosso Senhor? Quando eu cultivo uma vida de oração. Você reza todos os dias? Quanto tempo por dia você dedica à sua oração? Você reza o terço a Nossa Senhora todos os dias? Você tem o seu tempo diário de leitura da palavra de Deus, ou de um livro piedoso, a imitação de Cristo, para você parar um pouquinho, abrir o coração, conversar com Deus? Você visita o Santíssimo Sacramento? Você se confessa sempre para manter a alma pura na graça de Deus? Você participa da missa e comunga em todas as missas das quais você participa? Essa é a grande força que nós temos contra os ataques e ciladas do espírito do mal. Portanto, meus amados irmãos, hoje, peçamos ao Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe, que seja o nosso refúgio, que ela possa alcançar de nós, de nosso Senhor. Ele que, com os seus braços abertos na cruz, o bom Jesus, que na cruz venceu definitivamente o poder do inimigo, o poder do mal e do pecado, que nós possamos estar sempre junto dele, cultivar a amizade com ele, fugir daquilo que o ofende, para que assim, fortificados, santificados pelo poder da sua graça, participemos de sua vitória sobre o demônio, sobre o mal, sobre o pecado. E assim, quanto mais perto dele, mais longe estaremos de qualquer assunto, de qualquer ação do espírito do mal. Shio quisis, Sanctus Dei. Eu sei quem és, o Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.